Então, hoje, a proposta de reflexão é sobre casamento e evolução. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela vem nos explicar que nós estamos numa jornada evolutiva. E isso faz com que nós possamos ter uma outra compreensão acerca de todas as situações da nossa vida, inclusive o casamento. O casamento, de acordo com a doutrina espírita, pode ser conceituado como a união permanente de dois seres. E aqui é preciso compreender, refletir sobre o que seria esse permanente. Isso foi referido em uma pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E na pergunta ele fez essa referência ao casamento como a união permanente de dois seres. Essa união permanente significa, primeiro, que durante a nossa reencarnação, porque o Espiritismo explica que nós temos várias reencarnações. Na nossa vida espiritual infinita, a gente passa por momentos em que estamos encarnados, momentos que estamos desencarnados no plano espiritual. E essa reencarnação é importante para nós, tendo contato com a matéria, nos depararmos com determinados desafios, situações, inclusive o esquecimento da nossa vida anterior é uma característica da reencarnação, e isso é um diferencial para a nossa jornada evolutiva. A partir do esquecimento, por exemplo, nós não lembramos que o nosso irmão foi quem nos fez mal na vida anterior, o nosso pai pode ter sido uma pessoa que nos fez mal, ou nós mesmos podemos ter feito mal à nossa mãe. E essa lembrança nos causaria algum problema, algum transtorno. Inclusive, há situações em crianças que lembram de vidas anteriores, geralmente é até em torno dos 5 anos de idade, até em torno dos 5 anos de idade, ou um pouco mais, e situações de adultos que às vezes lembram, e geralmente isso traz algum desafio para a pessoa, porque são memórias que muitas vezes trazem algum conflito e precisa algum auxílio. Então, esse esquecimento ele tem um efeito muito importante, assim como a necessidade que nós temos, estando vinculados ao corpo físico, de buscar o trabalho para nos alimentarmos, para alimentar nossa família, nossos filhos. Isso vai estimular a gente, a partir dessas regras das leis materiais, a ir aprendendo aos poucos a melhorar as nossas virtudes, ter mais paciência, tolerância, auxiliar os outros. Então, tendo em vista essa concepção que o Espiritismo vem nos trazer, o casamento, então, ele vai ser essa ligação com compromisso entre duas pessoas dentro do período de uma reencarnação, em que vão fazer de tudo para se manterem unidos e auxiliarem um ao outro nessa jornada. É natural que muitos desafios surjam nos nossos casamentos. Mesmo que nós não estejamos casados, já podemos ter estado nessa reencarnação e reencarnações anteriores, podemos estar, e podemos vir a ser casados nessa reencarnação ou numa outra. Então, a importância desse tema serve para todos, inclusive, não sendo casados, temos pessoas casadas que muitas vezes podem também estar sob a nossa influência, e a importância de nós podermos ter uma reflexão sobre isso, até para poder conversar com as pessoas e poder, de algum modo, auxiliar. Então, esse vínculo que se estabelece dentro de uma reencarnação, naturalmente, ele vai ser também permanente no outro sentido.
a partir do momento que nos filiamos a uma pessoa e passamos a partilhar de momentos bons e momentos não tão bons, em uma busca recíproca para a evolução, rumo à evolução, vai se criar laços de afinidade que o Espiritismo vai nos explicar que continuam para além da nossa reencarnação atual. E muitas vezes esses laços são até mais fortes no plano espiritual, porque no plano espiritual nós vamos buscar estar justamente com aquelas pessoas que mais temos afinidade, independente de convenções sociais, de interesses materiais. E esse desenvolvimento do casamento, ele vai, então, deve ser baseado numa afeição recíproca que vai conferir respeito ao casamento. E, independentemente de a pessoa estar registrada como casada ou vir a fazer um casamento religioso, não é isso que é o casamento de acordo com os ensinos dos espíritos superiores. O casamento, ele independe de uma escrita em um papel, de uma outra pessoa nos dizer que estamos casados. Como o Espiritismo nos explica, Deus, ele está em toda parte. E não precisamos de intermediários para nos comunicar e ser aprovadas as nossas ações perante Deus. Nós estabelecendo um vínculo de respeito, de reciprocidade, em que nós não temos nada a ocultar acerca dos efeitos de um relacionamento, nós estamos, então, casados perante Deus, independentemente de ter escrito e de estar escrito isso em um papel ou não. Porque a lei civil, como vai constar no Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Isso é muito importante. As leis regulam e fazem com que a sociedade possa funcionar de uma forma mais organizada, resguardando direitos, prevenindo problemas futuros e garantindo a seguridade social. Mas essas leis humanas, elas são mutáveis. Se analisarmos a história da legislação humana, ela muda e muda muito. E o que o Espiritismo vem nos dizer, a doutrina espírita, são as leis da natureza imutáveis. Então, compreendido que essa questão do casamento, ela é fruto de um compromisso, de um esforço contínuo, de autoaprimoramento junto com a outra pessoa, o espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, no livro Desafios da Educação, vai nos dizer que no consórcio esponsalício, no casamento, quando duas almas se unem sob a bênção do amor, esta sublime energia criadora que se movimenta em todo ser humano, chamada energia sexual, que faz parte da energia criativa, que não só está relacionada à questão de ter filhos, mas também da criação que nós fazemos em relação às artes, em relação à ciência, em relação, seja qual for a nossa profissão, nosso poder criativo está vinculado às nossas energias sexuais. Então, tendo esse casamento, essa relação harmônica, o Espírito Camilo explica que é estabelecida uma nutrição hormonal, mas também psíquica entre o casal. Ocasião em que se diz simbolicamente que os dois se tornam uma só carne. Jesus referiu no Evangelho que justamente
se tornaria o homem e a mulher uma só carne. Então, essa compreensão de uma só carne é justamente de complementação que existe entre os casais, tanto em termos mais biológicos, hormonais, mas principalmente a parte psíquica, que passa a se complementar, facultando que levem uma vida harmonizada, à semelhança de quem se vale de um copo d'água fresca quando tem sede. Faz uma analogia da importância que é esse auxílio, essa complementação em uma relação. Porque, a partir da intimidade, dos carinhos, da ternura que se estabelece em um casamento, vai se desenvolvendo outras energias mentais que vão ser capazes de alimentar o nosso corpo espiritual. E isso vai estabelecendo o que pode-se dizer, nesse livro aqui também, no mesmo livro, estabelecendo o circuito do amor conjugal, ou seja, a parte hormonal, a parte psíquica, que vai se desenvolvendo com o tempo. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, primeiro que investigou os fenômenos espíritas e nos oportunizou como em compreender de uma forma ampla a doutrina espírita, ele vai referir que o casamento, em uma nota à questão 696, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Passando na história da humanidade em um ambiente primitivo, em que não havia o vínculo, o compromisso para os momentos não só bons, mas os momentos difíceis, foi então a sociedade evoluindo e se estabeleceu a ideia, a cultura do casamento, do compromisso entre as pessoas. E isso é um progresso muito importante para a humanidade que vai justamente convergir, se alinhar com o princípio do progresso, a lei do progresso que está prevista no Livro dos Espíritos. Porque o Espiritismo, ele é conhecido também por ser uma doutrina consoladora, porque nós estamos regidos pela lei do progresso. Não importa a situação equivocada que nós tomamos ou outra pessoa tomou. Nós sabemos, a partir dos ensinamentos da doutrina espírita, que nós todos temos a oportunidade de se superar e superar os problemas que nós cometemos, tanto para nós mesmos como para os outros, sabendo que o único limite é a infinidade, não havendo, então, nenhum limite temporal para nós resgatarmos as nossas dívidas, para nós buscarmos fazer o bem e auxiliar o próximo. Então, vai nos dizer também no Livro dos Espíritos que o casamento, segundo as vistas de Deus, deve se fundar na afeição dos seres que se unem. Sendo o casamento um compromisso tão desafiante que nós optamos por nos dedicar de uma forma intensa e contínua, um convívio intenso ao lado de outra pessoa, sabendo dos nossos desafios, dos desafios que as outras pessoas têm, não só virtudes, mas defeitos, que todos nós carregamos conosco. É muito importante que a decisão seja feita com base na afeição. Como nos diz o Espírito Camilo no livro Desafios da Educação,
Durante o período anterior ao casamento, é importante verificar se cada um está diante de alguém com quem gostaria de viver a existência terrena. Ou, por outro lado, se acham em condições de conviver com as fragilidades, vícios, hábitos, manias e virtudes do outro, sem atormentar-se e sem atormentar o outro. Isso é uma característica muito importante, esse final referido, sem atormentar-se e sem atormentar. Porque não devemos ter a ideia de que vamos mudar o outro. Isso é uma regra que vale de uma forma geral na nossa convivência social. O que podemos mudar, com certeza, é nós mesmos. E isso já é muito difícil. E é importante que nós façamos todos os esforços para a nossa mudança íntima, que naturalmente é a melhor forma de, não sendo possível mudar outra pessoa, ao menos influenciar. O exemplo é a melhor forma de influenciar. Mas a mudança é de cada um. E é importante ter isso em vista, porque o casamento vai se passando após anos e anos e anos e décadas, e vai se repetindo vícios, manias, hábitos, e vai muitas vezes o companheiro, a companheira, deixando de ter a paciência que tinha nas primeiras primaveras. Porque vai se deixando levar pela expectativa de mudança do outro. Mas é importante, no compromisso, ter em mente que não vamos mudar o outro. O objetivo do casamento, como nos diz o Espírito Camilo no livro Desafios da Vida Familiar, tem por objetivo o aprendizado realizado pelo casal, que dentro desses desafios da vida conjugal, também da vida para o sustento econômico, da vida para com a sociedade, para com os lazeres, para com as atividades do dia a dia, vai se aprendendo e compartilhando constantemente experiências, ideias e sentimentos. Mas o casamento vai ter um outro objetivo muito importante, que é, mais tarde, a concepção de filhos pelo casal, que alavancará o grupo doméstico para o alcance dos fins previstos pela divindade. Porque Deus deu para nós a possibilidade clara de sermos co-criadores, não só de ideias, de ações, mas de sermos co-criadores na vinda de espíritos para a Terra, na forma humana. E embora saibamos que não é gerado por nós, porque o Filho vem de Deus, o Espírito vem de Deus, mas é através do casal que vai justamente ser possível essa continuidade tão importante para a vida terrestre dos encarnados. Então, os filhos têm uma importância muito grande dentro do casamento. E o casamento existe, como nos diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos da alma. Então, é justamente com essa continuidade do convívio que vai se estabelecendo os laços sólidos e que demoram e que passam a se desenvolver durante a eternidade.
E esses laços pela alma têm por fim que a afeição mútua dos esposos se transmitam aos filhos. E que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Deus, diante da sua infinita sabedoria, amor, inteligência, embora tivesse poder para gerar filhos apenas de uma pessoa, ele quis que os filhos fossem gerados de duas pessoas. Porque são duas pessoas a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Então, é justamente também tendo em vista a relação do casamento com os filhos, que vai referir no livro Desafios da Educação, Espírito Camilo, que enquanto o casal suporta dificuldades, intentando vencê-las para atender ao filho, enquanto renuncia a tantos gozos, ócios, por amor ao filhinho, o par vai se desenvolvendo. É muitas vezes com a vinda de um filho que há uma mudança em termos de responsabilidade, de dedicação, de abnegação, deixar de fazer tantas atividades, o tempo diminui para lazeres e passa o casal, a partir daí, a ter um outro caminho, um outro sentido de dedicação e de amor, suplantando o egoísmo, aprendendo a desdobrar-se em amor, seguindo a passos largos para o desenvolvimento e a felicidade interior. Então, em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito, antes da reencarnação, vai nos dizer aqui o espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, que antes da reencarnação, muitas vezes, nós acabamos por decidir no nosso planeamento reencarnatório que vamos ter um casamento difícil. Porque antes da nossa reencarnação, como os espíritos também nos explicam, há um planeamento. Nós planeamos aqui coisas básicas da nossa vida, no nosso dia a dia. Por muito maior razão, há um planeamento antes da nossa reencarnação. E muitas vezes, estando aqui no nosso estágio evolutivo, em um planeta de muitos desafios, como nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado um planeta de provas e expiações, em que estamos muitas vezes ainda resgatando débitos e que fizemos mal a outras pessoas em outras reencarnações, às vezes nessa reencarnação também, mesmo inconscientemente fazemos. Então, vamos nos deparar também com situações de casamentos muito desafiantes. E muitas vezes nós compreendemos a importância desse casamento, porque muitas vezes é um companheiro que tem determinados problemas, porque nós, em outra reencarnação, fomos um causador daquele problema. Então, uma esposa, eventualmente, ou um marido, eventualmente, muito ciumento, pode ser, não necessariamente, mas pode ser, que tendo laços com esse companheiro, essa companheira numa outra reencarnação, nós tenhamos sido infiéis e desenvolvido no parceiro atual, em reencarnação anterior, essa insegurança, esse ciúme, que muitas vezes fomos nós mesmos que geramos, e compreendendo que a evolução não é feita de improviso, que precisamos resgatar estes desafios, nós nos comprometemos firmemente, antes de reencarnar, que vamos nos unir àquela pessoa e que vamos nos manter firmes
e vamos saber dar o máximo para auxiliar aquela pessoa e superar aqueles defeitos que nós influenciamos em outro momento. Então, é justamente antes que muitas vezes nós decidimos chamar para nós mesmos o parceiro, a parceira de existências anteriores, para os ajustes que nos pacificarão a consciência, nos deixarão a consciência tranquila, porque ninguém fica de consciência tranquila quando deixa uma pendência, sabe que outra pessoa está numa situação difícil por nossa culpa. Então, essa união das almas é muito importante que seja feita com base na liberdade, tendo em vista a importância, tendo em vista a repercussão que existe. É muito importante que a própria pessoa decida se vai ou não casar com uma determinada pessoa, vai estabelecer um compromisso permanente com uma determinada pessoa. Porque, embora outra pessoa de fora possa ter uma opinião ou outra, a própria pessoa que traz na própria consciência a informação necessária e, mesmo que inconscientemente, o pensamento que vai ser essencial para aquela decisão e os vínculos pretéritos que podem existir entre aquelas pessoas. Então, não havendo uma, digamos, alma gêmea, espíritos metades, como nos explica o Livro dos Espíritos, na questão 695, as almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia. Ou seja, Allan Kardec fez a seguinte questão: desde o momento que Deus nos criou, nós temos um outro espírito que vai seguir conosco a jornada evolutiva? Então, os espíritos explicaram que não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria evolutiva, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Porque o objetivo da nossa reencarnação é nós desenvolvermos o amor não só para com aquelas pessoas que estão conosco na nossa residência, mas desenvolver o amor universal, ver em todas as criaturas um irmão. E foi isso que Jesus quis dizer quando perguntou: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quando disseram que os irmãos e a mãe estavam do lado de fora. Então, é justamente o amor que Jesus exemplificou, que todos devem ser amados, todos merecem o cuidado e o carinho que nós damos para as nossas mães, por exemplo, para os nossos pais, para os nossos irmãos. Todos merecem. E é com a nossa evolução que vamos desenvolvendo essa percepção. Não significa que não haja uma história específica com uma pessoa na nossa jornada evolutiva e que isso não seja levado em consideração. Mas o amor, ele transcende para todas as criaturas na medida que a gente evolui. Isso não significa que não haja justamente esse vínculo particular que vai se estabelecendo, que se mantém e que se desenvolve e floresce na nossa jornada infinita rumo à perfeição.
No livro Renúncia, é contada a história de Alcione e Pólux. São espíritos que já tinham vivido várias reencarnações juntos e tiveram um forte vínculo, estabeleceram um forte vínculo. Porém, Alcione, que utilizou bem a sua reencarnação, buscando ser abnegada, buscando ser paciente, tolerante, buscando fazer o bem, não foi acompanhada na mesma medida pelo companheiro Pólux, que muitas vezes agia de forma pouco tolerante, forma rude, forma que não se adequava à nossa jornada evolutiva. E o livro começa mostrando que Pólux estava, então, numa zona sombria do plano espiritual, se preparando para uma reencarnação. E estava apreensivo a conversar com outras pessoas, outros espíritos desencarnados, sobre isso. E Alcione, que já vivia em um outro planeta mais evoluído, sabendo que estava Pólux se aproximando de uma reencarnação, foi até ele como uma estrela brilhante do céu se aproximando de um local escuro. Pólux não a viu, porque a sua faixa vibratória era muito baixa para ver um espírito tão evoluído como Alcione. Mas Pólux, sozinho em determinado momento, fez uma oração. Ele lembrava muito da companheira Alcione, que já não via há muitos anos. E fez uma oração pedindo forças a Jesus, a Deus, para a nova reencarnação, e manifestou o desejo, antes de reencarnar, de ver Alcione. E neste momento, o espírito de Alcione também entrou em oração, fazendo um esforço para alterar a sua constituição espiritual, diminuir a sua luz que brilhava, tornar o corpo um pouco mais materializado, a ponto que Pólux pudesse vê-la. Então, a partir daí, ocorre um encontro muito bonito entre dois espíritos que viveram juntos muitos momentos nas jornadas evolutivas, mas que estavam em estágios evolutivos diferentes. E Alcione passa a dar orientações para que ele possa seguir firme, seguir rumo à jornada evolutiva, à nova reencarnação que ele escolheu como sacerdote da Igreja Católica, e que ele pudesse seguir firme os passos. E Pólux, conversando com ela, muito emocionado, a partir de determinado momento, começa a sentir um enfraquecimento do corpo espiritual. Momento em que passava, então, a ser chamado para a preparação da reencarnação. E ele passou a sentir esse enfraquecimento. Nesse momento, Alcione colocou no colo, sentou, e ele encostou a cabeça nela, e é o momento em que ele pede a ela um desejo. Ela já disse que o perdoou. Ele perguntou se ela tinha perdoado mais uma vez. Ela claramente tinha perdoado mais uma vez. E ele pede um beijo antes da reencarnação. Nesse momento, Alcione diz que antes vai fazer uma oração a Jesus e pede que ele acompanhe. Então, eles fazem uma oração e, após a oração, ela dá um beijo nele.
E ele, num estado de muita felicidade, mas sem poder manifestar, mas que era perceptível no seu semblante, ele então entra num estado de torpor, de sono, e é levado pelos espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório. E nesse livro vai contar, então, que não só Alcione foi naquele momento para dar palavras de boa disposição, de fé, de continuidade, mas ela, que já estava vinculada a planos espirituais mais evolutivos, ela volta para o local do planeta espiritual, do plano espiritual que ela estava, e pede para reencarnar também na Terra, para auxiliar Pollux na sua jornada como sacerdote. Não vinha como companheira em um casamento, mas vinha como uma pessoa que iria conhecê-lo e dar ânimo, bons conselhos e o afeto da energia, da palavra, da afetividade não conjugal. Então, se desdobra a história nesse livro, muito impressionante, de abnegação, em que ela, mesmo avisada pelos mentores de que seria muito desafiante ela voltar à Terra, com muitos desafios que surgem, muitas pessoas, muitos espíritos que já fizeram aquilo, acabaram por criar novos débitos, e já não precisavam reencarnar na Terra, ela foi e, durante a jornada do livro, auxiliou muito o seu amado companheiro Pollux, de casamentos anteriores, mas que não se encontrou enquanto cônjuges nessa vida, mas que o amor fraterno que Deus ensinou através de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, frutificou e tornou esse vínculo em que espíritos muito evoluídos vêm nos auxiliar, nós que estamos na retaguarda, mas que sabemos que vamos alcançar os nossos objetivos, vamos ser cada vez mais felizes e que o tempo depende dos nossos esforços, mas que nunca estamos sozinhos nessa jornada, sempre com o auxílio de Deus, de Jesus e dos nossos espíritos protetores, além dos nossos companheiros encarnados que também nos auxiliam, muitas vezes, anonimamente, sem que saibamos.